Pessoal, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Natasha, faço parte da Federação Catarinense de Municípios, estou alocada no eixo 2 de Cidades Inteligentes e Gestão Eficiente, atuando na gestão de projetos. Hoje a gente está se reunindo para falar das emendas estaduais, da nova modalidade das transferências especiais, né? É uma modalidade nova e aí a gente acaba tendo dúvidas, e isso é muito natural, então para melhor utilização, aplicação desses recursos, nada melhor do que falar, né, com o Estado, que é o detentor desse recurso. Queria agradecer a presença do presidente Orildo, né, nosso presidente da FECAM, a secretária adjunta de Fazenda, a secretária Michele, e o coordenador da CAM, o Gabriel. Eu vou passar a palavra, então, para o presidente Orildo, para fazer as suas considerações iniciais, e depois a gente dá sequência na nossa conversa. Tá ligado o seu áudio, presidente? Pode falar. Tá ligado? Posso falar, né? Isso, eu sou meio atravessado ainda com essas tecnologias aqui. Agora deixa eu só desligar meu celular. Não vou atender, porque é meu vice-prefeito. Esse cara manda, hein? Chico, já te ligo de volta, estou na audiência, já te ligo, tá? Então, minha gente, é um prazer, uma alegria vê-los aí conosco em mais esse encontro, em mais esse debate. Quero cumprimentar a secretária adjunta da Fazenda e, na pessoa dela, estender a minha saudação e pedir a ela que leve a nossa mensagem, o nosso carinho, o nosso respeito ao secretário Paulo Eli e a todos que estão presentes, né? Sejam todos bem-vindos em mais esse encontro de trabalho que nós vamos ter, né? Nós, a nível de Fazenda do Estado de Santa Catarina, né, nós só temos a agradecer por enquanto, só temos a agradecer, né? As emendas estão sendo liberadas, os recursos estão caindo nas contas dos municípios, no momento que os municípios realmente precisam muito desses recursos, é de grande importância para todos os municípios, especialmente os pequenos municípios, né? Mas é de grande valia para todos nós, né? Eu, claro, fiquei triste porque olhei a lista dos 295 municípios e o único que não foi contemplado foi o meu, mas nem por isso eu devo deixar aqui de estender a minha gratidão a todos da Fazenda, em especial a nossa secretária adjunta que está aí nesta reunião, certo? E muito especialmente ao secretário Paulo Eli, onde eu tenho participado de outras frentes de debate, né? Com ele durante a semana, né? Mas não tive a oportunidade de agradecer. Agradecer à deputada Paulinha, que eu acho ainda não se restabeleceu a sua saúde, né? Que é a líder do governo, que fez um chamamento, né? Junto com a FECAM, e nós tivemos aí um grande embate democrático com todos os deputados do Estado, para que fosse, então, na época, aprovado aquele projeto de lei que estava parado ali para agilizar as emendas. E depois disso, realmente, as emendas foram agilizadas. Todas as semanas nós temos liberações de emendas que são de grande importância e grande valia, né? Então, a minha fala ficaria realmente, Natasha, na saudá-la e saudando a você, eu saúdo a todos os membros da FECAM, os técnicos nossos que estão presentes, saúdo a todos os técnicos de municípios, saúdo prefeitos, prefeitas, a todos que estão no debate, que se eu fosse nominar, eu ia cometer uma série de injustiças, né? Então, vou nominar a Natasha e na pessoa dela que está conduzindo os trabalhos e o pessoal da FECAM, eu saúdo a todos e que nós tenhamos uma boa tarde e um bom momento de trabalho, tá? Um abraço a todos. Obrigada, presidente. Pessoal, então, só para relembrá-los, né, a nossa dinâmica, a gente vai passar a palavra para a secretária e também para o Gabriel. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam no chat. Se precisarem fazer uso da palavra, quiserem também,
podem se inscrever, a gente passa na sequência a palavra para vocês. Então, secretária Michele, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir trocar algumas informações conosco a respeito das emendas, né, especiais. Agradecer também ao Gabriel, que não só hoje, mas tem nos atendido sempre, né, nas reuniões regionais, dúvidas pontuais, enfim, sempre à disposição. E aí vou só fazer menção bem rapidinho do currículo de vocês. Então, a secretária Michele, ela é mestre em contabilidade, atua na Fazenda desde 2004 e está como secretária adjunta da Fazenda desde 2019. Se tiverem alguma complementação, fiquem à vontade para fazer. O Gabriel é pós-graduado em Direito Ambiental, bacharel em Direito e está como coordenador da Central de Atendimento aos Municípios desde 2019 também. Então, a palavra está com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Achei que eu ia encontrar mais gente conhecida, né, nas nossas andanças de municípios, mas teve muita mudança também. Quero agradecer as palavras do presidente Orildo, prefeito Orildo, agradecer esse convite em nome da Secretaria da Fazenda. O abraço ao secretário Paulo será estendido e com certeza retribuo o abraço de todos de toda a nossa equipe, certo? Na verdade, é um bate-papo. A gente vai passar noções gerais da nossa parte, digamos, da parte estadual. Tem alguns tópicos que talvez a gente não consiga atender completamente, até porque precisa de um debate, de repente, com o próprio Tribunal de Contas e tudo mais, mas a gente vai fazer o possível aqui para dirimir as dúvidas necessárias. Foi o Gabriel que nos convidou para estar aqui hoje. Inclusive, ontem a gente publicou uma errata em relação ao que tinha sido publicado na portaria do dia 14. Essa errata, ela ainda é relativa, vou explicar mais para frente, mas só a parcela de julho que está sendo empenhada hoje. Na verdade, boa parte já foi empenhada, certo? Depois eu passo mais informações para vocês, para todos vocês. Quero cumprimentar além do Gabriel, do prefeito Orildo, também toda a equipe da FECAM, mas também os colegas dos núcleos, né, de convênios das regionais, que eu vi que tem vários se identificando como núcleos de gestão de convênios. Então, além de todos os colegas das prefeituras, também esses servidores que estão lá na ponta, buscando atender cada uma das prefeituras. Sobre a questão da emenda, prefeito Orildo, até teve alguém que comentou ali no chat, rapidamente, elas são destinadas para os deputados, então a gente só tem que seguir aquilo que os municípios que os deputados agraciaram, né? Não quer dizer que alguma entidade do seu município ou que de outra forma não vai chegar algum auxílio também através das emendas, né? Mas isso não, porque tem algumas emendas que são destinadas às UGs, que a gente chama as unidades gestoras do orçamento do próprio Estado, que muitas vezes elas são centralizadas, no entanto, para atender um número X de municípios, como a agricultura, por exemplo, ela tem compras centralizadas de equipamentos, de veículos, que depois faça a distribuição, né? Mas isso a gente vai poder tocar no assunto também, se for o caso, tá? Então, a destinação, o nome são emendas parlamentares impositivas, né? Então, quem destina são os parlamentares, a gente tem o valor do orçamento. Tudo é muito recente, cabe frisar, porque, na verdade, embora na Constituição Federal as emendas impositivas existam desde 2015, esse projeto entrou antes na Assembleia Legislativa, mas foi só no final de 2017, já em dezembro, praticamente junto com a Lei Orçamentária para 2018, que a emenda constitucional estadual foi aprovada, né? Então, a questão das emendas impositivas. E o orçamento de 2018, naquela ocasião, que é uma situação que nós estamos buscando também resolver, vamos falar disso também na apresentação, o orçamento de 2018 era o último ano de mandato do então governador, se vocês lembram, né? Mas ele não previa, porque a LOA foi encaminhada, muitos de vocês encaminham o projeto de lei orçamentária em agosto, ou no caso do Estado, em setembro, né? Essa emenda constitucional
quando foi encaminhado, então, a Lei Orçamentária Anual de 2018, o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 para a Assembleia Legislativa, essa foi em setembro, né, de 2017, e essa emenda constitucional só foi aprovada em dezembro de 2017. Então, o orçamento que foi apresentado naquela ocasião para a Assembleia, ele não previa uma fonte de recursos, um montante necessário, eu digo, na distribuição orçamentária, para cumprir as emendas de 2018 do PL. Então, os deputados apresentaram o anexo relativo às emendas impositivas, mas não foi reservado o orçamento específico para isso. Teria que criar um orçamento em separado, e com essa criação do orçamento separado ficava muito difícil, porque, se os senhores lembram, senhores e senhoras, desculpem, em 2018 nós tínhamos a greve dos caminhoneiros, né? Então, não tinha excesso de arrecadação para criar orçamento novo, diga-se de passagem, e não suficiente, pelo menos, e era o último ano de mandato, né, do então chefe do Poder Executivo, onde que ele, se ele deixasse esse resto a pagar, ele podia ser responsabilizado pelo artigo 42. Então, era uma... Sabe, os gestores têm muito disso. Em alguns casos, tem que escolher qual legislação que vai deixar de cumprir, em alguns casos, porque o orçamento ele é escasso, para todas as demandas da sociedade, para todas as necessidades da sociedade. Eu faço essa explicação porque não foi má vontade do governo, penso eu, de não cumprir as emendas, né? Mas teve então, e para também demonstrar que a questão das emendas impositivas no Estado de Santa Catarina é uma coisa recente. Logo, o único orçamento que efetivamente previu na sua peça orçamentária, eu digo, no seu crédito orçamentário para pagamento de emendas, foi o orçamento do ano passado, 2019. Logo, foi o primeiro orçamento do Estado que efetivamente começou a realizar o pagamento de emendas impositivas. Era uma coisa nova, como a gente falou, alguma coisa que tinha que se adequar, se verificou algumas burocracias relacionadas ao número, eram até 35, até então, emendas eram 20, passaram a 35 de emendas por parlamentar, isso dava um número acima de 1.000 convênios, né, 1.300 convênios aproximadamente, certo? Então, isso tudo se tornou meio burocrático. Então, essa emenda constitucional 78, ela veio de uma conversa, claro, depois da alteração federal, de tentar minimizar, né, a burocracia ou os trâmites necessários para que esse repasse chegue efetivamente aos municípios e os municípios possam aplicar nas suas atividades. Então, uma breve explicação, né, sobre toda a situação orçamentária. Como eu comentei, a gente... é bastante demanda para caber dentro do orçamento, mas com certeza o grande desafio do governo do Estado agora é cumprir essas demandas, deixar redondo, e a gente está reservando o recurso apto para cumpri-las integralmente dentro do exercício, certo? Temos algumas situações que a gente vai conversar aqui, mas a ideia é crescer muito em relação e deixar o produto mais redondo, esse produto recente em Santa Catarina, como eu comentei. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, né, para o Gabriel fazer a fala dele, e ele, a princípio, também vai colocar o slide que foi preparado, então, a apresentação que foi preparada aqui para a gente conversar, ok? Obrigada novamente, prefeito Orildo. Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimento primeiramente ao prefeito Orildo, nosso presidente, secretária Michele, em nome deles eu comprometo os demais, pessoal da FECAM, os gestores municipais de convênios, e aí em especial vou puxar um pouquinho a sardinha para o pessoal da CAM e os núcleos de gestão de convênio, que eu vejo bastante gente aqui e que tem nos auxiliado muito nesse processo evolutivo de emendas que a secretária falou. E aqui eu vou fazer uma ressalva especial, e eu acho que de todos aqui que participaram da abertura de 800 e poucas contas em 21 dias. Então, saúdo e parabenizo cada um de vocês que se empenhou, né, para que a gente conseguisse esse feito. Tá? E já vou colocar até para a gente não, sem muitas delongas, a nossa apresentação. Só me confirmem se está na tela para todos. Tá aí, né? Então, a nossa apresentação, secretária Michele, se me permite, eu vou dando andamento e depois passo a palavra para ti, pode ser? A nossa apresentação, ela trata da nova modalidade de transferência, né?
que surgiu a partir da Emenda Constitucional 78. Então, a Emenda Constitucional 78, ela traz a transferência especial como uma nova modalidade, né? Isso acresce o artigo 120C da Constituição Estadual. E ela tem uma pequena diferença do artigo 166A da Constituição Federal, porque aqui a gente não prevê para municípios a transferência por finalidade definida. Tá? Então, na nossa Constituição, a gente só tem para municípios transferência especial. Então, quando a gente está falando de emendas impositivas direcionadas a municípios, a gente só tem a modalidade de transferência especial. A gente não vai ter mais trâmites diferentes disso. O que seria transferência especial? Primeiro, sem finalidade definida, como o próprio nome já está elencando, né? Isso dispensa a celebração de convênios ou qualquer instrumento congênere, né? Inclusive, os planos de trabalho que foram apresentados, a gente dispensa eles, tá? Outra característica é que esse recurso ele pertence ao ente federado, ou seja, ao município, no ato da efetiva transferência, ou seja, caiu na conta do município, é do município, é de propriedade do município, é de responsabilidade do município a aplicação daquele recurso. E a aplicação dele não está vinculada ao objeto da LOA. Esse é o primeiro ponto. Ele está vinculado à área finalística que se destina, ou seja, saúde, educação ou demais áreas. Eu vou passando brevemente, e aí eu acho que a gente deixa os questionamentos para o final. Pode ser dessa forma, Natasha? Aqui a gente tem na íntegra a Emenda Constitucional 78, que é o artigo 120C da Constituição, né? Eu grifei ali o que eu acho mais importante, que ele considera transferências especiais a partir da Lei de Execução Orçamentária de 2017. Então, desde lá, então, a gente tem todas as emendas para municípios transformadas em transferências especiais, né? A gente tem algumas exceções, que daí eu acho que a gente vai entrar no mérito um pouquinho na frente, que são as situações daquelas que já têm convênios assinados e publicados, tá? As referentes ao ano passado. Mas isso a gente entra no mérito um pouquinho depois. Então, esse aqui é o texto que está disposto lá no artigo 120C da Constituição. Já está lá, né? O que é importante a gente frisar? Né? E isso aqui é em referência ao artigo 166A da Constituição, que ele define com clareza o que é a transferência especial. Ela não integra a receita para fins de repartição de poderes e também não integra a receita para fins de cálculo de despesa com pessoal ativo e inativo, tá? Então, isso é importante deixar, frisar bastante para o pessoal. Aí eu acho que a secretária me ajuda da contadoria, né? Da prefeitura, os contadores. E o único cuidado tem que ter o gasto desse recurso, a vedação de despesa, pagamento pessoal e encargo social, seja de ativo ou inativo, e também serviços da dívida pública, né? E isso é a única vedação que a gente tem do pagamento, tá? Do gasto desses recursos. Como será feita essa transferência especial? Né? Nos últimos dias, todos nós aqui, fizemos um esforço danado para abrir as contas. Aí eu cito novamente os núcleos. A FECAM também nos ajudou muito com isso. Foi informado ao governo essas contas. A gente passou à Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda fez uma portaria, que é a 179, depois a secretária comenta. E agora está sendo feito o pagamento e liquidação. Então, vejam que não há mais burocracia de convênio, não há mais burocracia de plano de trabalho, de aprovação, foi meramente uma burocracia de acertar fluxo, né? Que é abertura de conta em portaria, empenho e pagamento, e a gente vai ter o pagamento dessas emendas. O que é importante falar também, que não é necessário apresentação de contas ao Estado, tá? É importante frisar que esses gastos vão estar na prestação de contas lá no SFINGE para Tribunal de Contas, né? Mas não tem necessidade daquela prestação de contas que vocês estão habituados a prestar para o Estado, tá? Secretária, eu passo a palavra. Então, agradeço, Gabriel. Então, na verdade, aqui eu vou trabalhar mais em tópicos, né? Então, na verdade, assim, a Emenda Constitucional 78, ela surgiu aqui na Constituição Estadual, dia 1º de julho recente, e ela veio transformar todas as transferências a municípios para a transferência especial. Ela não trouxe o conceito da transferência especial,
e penso que não se faz necessário, é claro que seria uma boa oportunidade, não ficariam dúvidas em relação disso, mas o conceito de transferência especial existe, né? Então, na portaria, a gente traz o conceito e cita o artigo 166A da Constituição Federal, exatamente por quê? Porque não tem que inventar conceito novo, uma vez que o conceito existe, né? Foi criado já. Então, a gente não tem como fazer um conceito diferente, uma vez que a Constituição estadual não estabeleceu um conceito diferenciado daquele da União. Não tendo conceito na Emenda Constitucional 78, logo, a gente reporta-se ao conceito de transferência especial trazido pela Constituição Federal, que abrange todos os entes. Logo, num dos slides numa das telas, slides, até parece que eu sou tão antiga assim, mas numa das telas, mas é slide também no PowerPoint, né, que o Gabriel demonstrou, ele demonstrou as vedações e não aplicação em pessoal, não aplicação em serviço da dívida, sobre a questão de... pode voltar naquele slide, Gabriel, só um pouquinho. É esse ali, né, que não integra a receita do ente para fins de repartição, e não, no caso de vocês, não tem essa... Não se aplica tanto essa repartição, vírgula, porque vocês têm a questão, sim, da Câmara de Vereadores e tem a questão dos mínimos constitucionais, né? Mas o nosso caso, além disso, seria a repartição dos próprios municípios quando a gente recebe da União. E não entrega a receita do ente para o cálculo de limite com despesa de pessoal, RCL, e para fins de endividamento. RCL para esses fins, né? Lembrando, para esses fins. Ela integra a RCL, mas não para esses fins. Então, na verdade, não tem nenhuma mudança, né? Os setores de contabilidades que já estão recebendo emendas federais já têm conhecimento disso. É claro que emendas federais talvez não abranja tantos municípios, né? Então, muitos só vão receber emenda estadual mesmo nessa modalidade agora, né? Então, mas isso já está especificado, né, pelo próprio, penso eu, orientado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado para os jurisdicionados, uma vez que já se aplica o mesmo conceito, né, para as emendas recebidas em nível federal, né, da Câmara Federal, do Governo Federal, e que e alguns municípios catarinenses recebem. Pode voltar lá para o meu slide, Gabriel, por favor. Então, era isso que tinha para esclarecer. A gente não pode fazer um conceito diferenciado, uma vez que a nossa própria Constituição não fez esse conceito diferenciado, ok? Sobre a abrangência da portaria 179 da Fazenda, que foi publicada no último dia 14. Então, a portaria foi publicada no último dia 14 e foi publicada também uma errata ontem, dia 23/7. Então, primeiro, sobre a abrangência da portaria. Ela se limita às emendas impositivas parlamentares relacionadas a 2020. Tá? Por que ela se limita? Primeiro, que a gente queria fazer esse recurso chegar rapidamente, né? Foi uma definição de governo desse recurso chegar rapidamente nos municípios. Então, para não atrasar o repasse dos recursos, nós decidimos separar em duas portarias. Uma portaria relativa às emendas de 2020 que não tinham sido iniciadas o pagamento, certo? E uma portaria relacionada às emendas de 2019. Só que não foram ainda pagas, né? E é ali que poderia atrasar se a gente esperasse para levantar quais as de 2019 não foram pagas, ou não estão em andamento, não foram firmados convênios, etc. Por que eu estou falando isso? Porque, diferente de municípios, da maioria dos municípios, a grande parte dos municípios, a grande parte da execução orçamentária e financeira é centralizada nas contadorias, nas contabilidades, é centralizada da prefeitura, né? Seja da UG Saúde, seja da UG Educação, seja da assistência social e etc. Isso, eu digo, muitos municípios que a gente tem conhecimento. No Estado, até pela abrangência e pelo tamanho, cada secretaria tem a sua execução orçamentária e financeira. Depois que a gente disponibiliza orçamento, depois que a gente disponibiliza a programação financeira, eles têm uma autonomia. Então, não é tão simples assim levantar, ou tão rápido, é simples, mas não tão rápido, levantar a questão de quais emendas de 2019 estariam
fora do fluxo, sem correr o risco de fazer pagamento de duplicidade. Então, para ter o máximo cuidado de não fazer pagamento de duplicidade, mas, porém, para não atrasar o repasse das emendas de 2020, nós optamos para publicar portarias relacionadas a 2020, para depois a gente trabalhar com as emendas que, porventura, tenham ficado para trás relativos a 2019. Muitas emendas de 2019, elas ficaram para trás porque tinham problemas técnicos, de impedimento técnico, né, Gabriel? Então, não é por... Teve algumas situações específicas na saúde, né, que realmente a gente está colocando, o Estado está colocando em dia, já desde o começo do ano, como o prefeito Orildo já nos oportunizou a confirmação, certo? Mas algumas delas estão com problema técnico, impedimento técnico. E pela legislação anterior, nós não poderíamos pagá-las com impedimento técnico. Logo, com a emenda constitucional 78, isso vai ser revisado, né? Mesmo com o impedimento técnico transformando em transferências especiais, a gente vai poder fazer o repasse. Só que isso tem que ser levantado para destravar o processo anterior do impedimento técnico. Então, para as emendas de 2019, que eu já estou antecipando um item lá de baixo, a ideia é terminar aquelas que estão efetivamente já conveniadas, né, que foram feitas no processo anterior, né, continuar, porque isso, retroceder, pode ser muito complexo, muito penoso, e retroceder pode atrasar mais ainda, e aquelas que não conseguirem que nós não conseguirmos, pelo processo anterior, serem pagas antes do período eleitoral, ou seja, antes do dia 14 de agosto, uma vez que a legislação eleitoral também foi prorrogada, certo? As eleições foram prorrogadas na legislação. Antes do dia 14 de agosto, é que nós fecharemos, né? Qual que será as de 2019 que não conseguiram ser pagas antes do dia 14 de agosto, para podermos efetivamente publicar uma nova portaria específica das emendas represadas de 2019 até então, certo? A errata publicar. Então, onde foi publicada uma errata, eu posso disponibilizá-la rapidamente aqui na tela, no Diário Oficial de ontem, para quem ainda não teve acesso. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente. Mas, não consigo, esquece. Saiu. Tal. Eu vou disponibilizar e depois coloca de novo. Então, estão vendo a tela? Entrou? Então, no Diário Oficial de ontem, na página 13, né, no Diário Oficial do dia 23, foi publicada uma errata da portaria 179, ok? Com alguns municípios, com algumas emendas que saíram, foram reclassificadas, certo? E outras também, tanto na saída como excluindo da portaria, como incluindo. Essa errata, especificamente, é sobre o lote, o que a gente chamou de seção A, certo? Especificamente de seção A, deixa eu ver se eu aumento aqui, ok? Ou seja, a parcela relativa a julho agora, que nós vamos pagar na próxima semana, ok? Então, por que essa errata? Pode botar de novo a tela, tá, Gabriel? Enquanto eu vou falando. Por que essa errata? Porque, é claro, a gente publicou a portaria com base no anexo da Lei Orçamentária Anual para 2020, que é o anexo efetivamente elaborado pelos deputados, pela Assembleia Legislativa, que destinaram as emendas. No entanto, fica às vezes uma dúvida. A Fundação Educacional, foi o que aconteceu. Nós tínhamos numa leitura, como não tem CNPJ, muitas vezes nesse anexo, a Fundação Educacional é uma entidade, então não se aplica a município. Não, daí a gente foi pedido para corrigir, porque aquela Fundação Educacional pertencia ao município. Ou ao contrário, né? Que às vezes o deputado identificou o município, mas lá no detalhamento ele identificou que não era para uma entidade que estava no município, tipo o bombeiro voluntário, do município de Joinville, né? Não é o caso, mas só exemplificando. Então, é uma errata com base na Lei Orçamentária Anual, certo? De correção, haja vista os anexos que foram apresentados. Bom citar também a questão dos consórcios. Equivocadamente tinha sido colocado consórcio como um caso, como
como para receber, né, transferência especial, mas consórcio é um outro ente, é um outro CNPJ, né? E ele entra então como entidade, ok? Então ele não tem transferência especial, lembrando que transferência especial abrange somente municípios, certo? No nosso caso de Santa Catarina, né? Para a União é estados e municípios, então só abrange apenas entes públicos e é por esse motivo que foi necessária a errata. Lembrando, por que uma errata só da parcela de julho e não uma errata das outras parcelas também, uma vez que tem algumas para fazer o mesmo ajuste? Porque não sei quem se tiver a oportunidade de acompanhar, na última audiência pública na Assembleia Legislativa que nós apresentamos a portaria na última segunda-feira, não foi na última segunda-feira, foi antes, voltamos na segunda-feira. Então, o governo, depois de publicada essa portaria, decidiu, em comum acordo, fazer um esforço ainda maior para publicar a seção C, que seria para pagar, a seção C, que seria paga em dezembro, de maneira também antecipada. Logo, vai ser revisado as seções B e C de igual maneira de errata, se for necessário corrigir, mas nós vamos fazer uma antecipação, né, da parcela que estava programada para dezembro nas áreas de educação e demais governamentais, porque saúde a gente botou já a parcela só em julho e agosto, já tínhamos previsto na portaria inicial. Então, decidimos colocar uma errata para que isso não dificulte o pagamento de julho, né? Para que a gente possa fazer com celeridade essa parcela de julho, independente das alterações que ainda vão ser feitas nas próximas parcelas. Então, por isso que essa errata só abrange a parcela de julho. Sobre conta específica, até teve uma pergunta aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar todas, mas uma me chamou a atenção, certo? Uma me chamou a atenção sobre a conta em si. Essa conta não pode ser misturada com outros convênios. Ela é uma conta específica para recebimento de transferência especial, ok? Existe até uma situação que nós estávamos, que daí como o Tesouro fica abarcado aqui também na Secretaria da Fazenda e a Diretoria de Administração Tributária, até teve uma situação que foi um depósito judicial que o Estado tem, o Judiciário deu ganho de causa, isso já era esperado para os municípios, né? E agora tem que repartir as receitas com os municípios. No entanto, o Fundeb já tinha sido depositado naquela ocasião, não pode repartir novamente o Fundeb. Então, tem que ser uma outra conta que não seja de repartição tributária normal, senão o Banco do Brasil vai novamente contabilizar o Fundeb. Não vou entrar em detalhes disso agora, mas alguém ventilou de usar essa conta aberta agora para as emendas especiais, para as transferências especiais, como conta apta a receber esse depósito judicial. Não, a Constituição fala de conta específica para receber as transferências especiais, ok? Então, ela não pode ser misturada a outros recursos aqui. Alguém perguntou de prestação de contas, mas eu acho que o Gabriel já respondeu. Não, para as transferências especiais não há prestação de contas, mas fica, claro, sujeito a qualquer fiscalização do controle interno e externo, ok? Repasse em ano eleitoral. Então, também eu justificando o porquê que a portaria, então, saiu como repasses em julho, agosto e dezembro. Exatamente para preservarmos e não termos repasse no período eleitoral, nos 3 meses que antecedem as eleições. As eleições estão agendadas para o dia 15 de novembro, certo? Agendada para 15 de novembro, então 3 meses antes, cai no sábado, logo 14 de agosto é o nosso limite de repasses pela legislação eleitoral. Claro que fica muitas dúvidas, uma vez que isso não é convênio, mas é transferência a municípios. Então, por isso que a gente fez o governo do Estado está fazendo um esforço para pagar o maior número de emendas possível antes desse processo, certo? E o que não conseguir pagar até dia 14 vai ter que ficar para dezembro. Nós estamos revendo, como eu falei, esse cronograma para tentar antecipar tudo a 14 de agosto, só que se tiver, por exemplo, alguma inconsistência em alguma conta bancária e não for regularizado a tempo, vai ter que só regularizar em dezembro. Tá? Então, os repasses em ano eleitoral, repasses em ano eleitoral, como é uma coisa também, um objeto novo
ou um instrumento novo de repasse, a gente tem insegurança, né? A gente até foi orientado pela nossa Procuradoria-Geral do Estado para o primeiro repasse, pelo menos, né, ser feito antes desse processo eleitoral. Ano eleitoral também é bom citar, né, eu não vou aqui não é uma palestra sobre o ano eleitoral, mas sobre essas transferências, ano eleitoral também é bom citar que se for receber de maneira parcelada, certo? A primeira parcela, se for similar a convênios, teria que estar aplicando em objeto já em andamento, certo? Ou iniciado antes do período eleitoral. Isso eu estou falando parcelado, não o cota única, como nós estamos tratando aqui, tratando aqui nesse momento, certo? Emendas de anos anteriores, a grande maioria, eu já falei sobre as de 2019, que aquelas que não forem efetivamente pagas no transcurso normal que estava acontecendo para municípios até o dia 14 de agosto, a nossa intenção, então, é reunir, revisar aquelas que não foram pagas por impedimento técnico e efetuá-lo o pagamento ainda neste ano. Claro, posterior às 2019, daí sim, essas ficarão para dezembro de 2019, aquelas, como eu falei, que porventura não se concretizarem até o dia 14 de agosto no trâmite que vinha sendo normalmente feito, certo? Para a gente ter um levantamento seguro e não pagar em duplicidade como convênio e como transferência especial também. As emendas de 2018, como eu comentei, que foram no Lei Orçamentária de 2017 apresentadas como anexo, mas não tinha reserva orçamentária, como expliquei no começo, essas foram programadas pela própria Emenda Constitucional 78 para serem pagas até final de 2021. Então, ano que vem, nós teríamos o valor relativo a 2018, que é 240 milhões aproximadamente, dessas tem que verificar quanto que é de municípios, e mais o valor que será destinado nas emendas de 2020, do orçamento de 2021. Então, esse é para o ano que vem, é o novo cronograma, um cronograma que não tem lei eleitoral, né? Então, a nossa intenção é que a partir de março, abril, depois de efetivamente apresentada pelos deputados, a gente já possa fazer um cronograma de pagamentos numa nova portaria a ser emitida em 2021. Ainda algumas considerações, algumas dúvidas que chegaram por e-mail e que o Gabriel me encaminhou, né, oportunamente, e que a gente discutiu internamente. Então, a questão de funções do governo, então a portaria está definida aqui no Estado, né, existe a definição no artigo 120, daí não no 120C, né, que parte das emendas tem que ser para a educação, partes para a saúde e as outras partes livres. E é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que define esse percentual. Para 2020, que é o ano em curso, esse percentual foi 25% saúde, 25% educação, no mínimo, né? Chegou a 30%, na verdade, na saúde, 30 e pouco na saúde, um pouco 27% em educação, mais ou menos, certo? Mas no mínimo era 25%. E o restante, daí sim, poderia ser aplicado nas demais áreas. Logo, né? Por isso que nós estamos empenhando em funções de governo separada, por causa dessa exigência. Então, aqui do Estado vai sair da saúde as emendas direcionadas para a área da saúde, certo? Vai sair para da educação, do orçamento da educação na função 12, as emendas relacionadas pelos deputados como área da educação, e as demais seriam livres. Então, como eu comentei, né, isso vai sair da função 12 e da função 10. Logo, foram solicitadas contas bancárias separadas para saúde e educação. Logo, a orientação, e a portaria menciona, é que sejam pagas despesas elegíveis para essas funções, né? Então, quem tem a responsabilidade de aplicar corretamente com base naquilo que determina a legislação das funções de educação e saúde são os próprios municípios que têm a responsabilidade que vão ser os gestores dos recursos recebidos, né? Mas é uma orientação que a gente faz: aplique em saúde no que é elegível para a saúde, aplique educação no que é elegível para a educação, certo? E não pode para nenhuma delas pessoal
e serviço da dívida. Poucos municípios têm essa questão do serviço da dívida, mas parcelamentos também, de financiamentos precatórios, esse tipo de coisa também pode ser considerado serviço da dívida. Okay? O objeto, elas se foram transformadas em transferências especiais. O conceito de transferências especiais na Constituição Federal, que é onde existe o conceito, é que elas são de livre aplicação. A única, então, menção que nós damos e orientamos é que respeita a função de governo. Se vai construir, na educação, se vai construir escola, comprar carteira, comprar material, comprar carteira, que eu digo, comprar mobiliário, comprar equipamento de tecnologia, fazer o muro da escola, daí é uma decisão livre. Então, o conselho que a gente dá é que é da educação, saúde, educação e saúde. É claro que os deputados podem vir a interagir, os deputados que demandaram as emendas podem, né, vir a interagir com os municípios para que seja cumprido aquele objeto que se destinou às emendas. Isso não só que isso não é, a gente não tem como disciplinar o Estado, porque o conceito é livre, a não ser aquelas vedações que nós comentamos, certo? Quanto à classificação da categoria econômica que está na portaria, que seria o último tópico, capital ou custeio, certo? Isso é para o nosso empenhamento. Então, aqui é um empenhamento pelo Estado do destino, uma vez que tem na lei orçamentária um objeto, sim. É uma dúvida que nós também ficamos, certo? Sobre especificamente a aplicação de 70-30, se eu vou pegar o bloco das emendas e vou considerar esse 70-30, o Gabriel, como é da área do direito, até fez o estudo, ele pode comentar um pouco mais, mas eu não tenho segurança de orientá-los sobre essa situação, se precisam observar o 70-30 e como observar. Daí é onde eu comentei no início da minha fala, que, na minha fala inicial, que tem alguns tópicos que realmente a FECAM, o conjunto o colegiado de contadores, de repente, poderia fazer uma consulta ao Tribunal de Contas, se achar pertinente, se tem essa interpretação, essa orientação. Nós, Estado, como a gente não recebe, por exemplo, a gente não tem o SICOM, não é nós que vamos validar as contas de vocês, nem na STN, como a STN faz, e nem no Tribunal de Contas, né? E nem atuamos no controle interno das suas prefeituras. Então, a gente não tem... Vocês não são... questão de controle, não seriam jurisdicionados nessa parte. Então, nós não temos como responder essa pergunta com segurança, porque poderíamos estar em contradição com aquilo que o Tribunal de Contas pode vir a entender sobre o tema, certo? Tem algumas perguntas aqui no chat, que daí eu peço que a Natasha, de repente, se for o caso, então direcione, porque eu não consegui acompanhar. E também, de repente, não necessariamente é comigo. Não sei se o Gabriel, sobre esse último tópico, Gabriel, tu não quer fazer alguma consideração? Os tópicos que eu teria a tratar com vocês, ou esclarecer, que eu poderia esclarecer com vocês o que a portaria se baseou, seria isso. Lembrando que foi uma emenda constitucional, logo feita pelo Legislativo. O Poder Executivo está pondo em prática aquilo que o Legislativo efetivamente, claro, em conversa conosco, né? Mas a redação não foi do Executivo. Então, se precisa algumas melhorias que a FECAM acha oportuno para os próximos exercícios, na própria redação da emenda constitucional, talvez a interação seja nesse ponto com o Executivo, com o Legislativo, que daí nós sentaremos junto, com certeza. Mas a redação foi pelo Legislativo, tá bom? Obrigada. Posso só fazer um acréscimo, Natasha? Na verdade, só para corroborar com a fala da secretária, a norma é uma norma ainda nova, tanto na União como no Estado. Então, ainda traz insegurança jurídica para todo mundo. Justamente por isso, porque a gente não tem um entendimento firmado pelo Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado, na aplicação, né? Então, para a gente não ser leviano nas afirmações aqui, a gente vai trabalhar com hipóteses, né, que é mais provável, que é provável e que não é provável. Só que realmente eu corroboro da ideia da secretária de fazer uma consulta ao Tribunal de Contas para que todo mundo tenha segurança jurídica, né, na aplicação desses recursos. Então, é realmente tudo muito incerto, tudo muito... Não se tem a segurança jurídica que se gostaria, porque a redação da nossa emenda constitucional, como falou a secretária, ela não trouxe o conceito e até não precisava porque estava na Constituição Federal, mas por ser da área jurídica eu posso fazer uma crítica que a gente poderia ter ficado um pouco mais redonda
esse conceito de transferência especial na Constituição Estadual, né, teria amarrado um pouquinho melhor a aplicação do recurso. Mas, enfim, eu acho que aí a gente vai sanando, Natasha, agora as dúvidas pouco a pouco, a gente vai tentando sanar, né? Eu também vi que tem algumas perguntas ali no chat, a gente vai tentando responder. Sim. Então, queria falar aqui da 166A sobre o percentual de 70-30 e relatar para vocês como a gente tem operado e qual é a orientação da União em relação a isso, né? Lá na Constituição, eles fala de 70%, mas da cota do parlamentar. Então, o parlamentar, quando vai fazer sua destinação, lá no CIOP, que é o Sistema de Indicação de Beneficiários, de Valores, enfim, é ele que tem que se preocupar com esse percentual. Quando chega para o município, lá dentro da plataforma, já chega com o valor e com a destinação, se ela é custeio ou se ela é investimento, e o município tem que executar conforme deu o seu aceite lá no plano de ação, enfim. E aí eu acho que a grande dúvida, né, que eu participei de algumas reuniões regionais e que me foram lançadas também, é realmente sobre isso. Tem a questão da classificação orçamentária, do que vai executar, ou objeto que está na LOA, ou como como no anexo da portaria 179, né, conforme a classificação de despesa, e também teve esse questionamento, poxa, a gente vai ter que se preocupar com essa questão do percentual 70-30, do investimento e do custeio, ou isso realmente já foi determinado pelo parlamentar e a gente segue como está na classificação de despesa do anexo da portaria. Então, só para, né, fazer esse esclarecimento assim, em relação à União, e claro, a gente tem que realmente fazer a consulta, já que está tão intrucado essa questão. Queria questionar a secretária Michele sobre as emendas de 2019. Então, o que foi pactuado, que já está em andamento, que já teve pagamento, vocês vão dar continuidade conforme esse instrumento, e o que ainda não teve andamento vai ser pago somente após o período eleitoral, é isso? Então, a portaria ela vai ser editada só após o período eleitoral? Essa de 2019? Não, a gente vai editar a portaria antes, com o mesmo teor de que poder iniciar os processos licitatórios tal, mas nós não temos como ter segurança, daí é uma questão de segurança nossa também, de não evitar pagamento de publicidade, até porque são poucos agora os convênios elegíveis que estão em andamento ainda, principalmente na área da saúde. Mas ontem ainda a gente liberou uma outra emenda da 2019 da educação no valor de 170 mil. Então, se a gente disser fazer um corte, a gente não vai ter segurança. Outra coisa, os instrumentos que nós estamos falando, eles foram assinados anterior à emenda constitucional de 1º de julho. Então, claro que aqueles que não tinham sido assinados até então, até 1º de julho, a gente não vai assinar, porque a emenda já os transformou em 1º de julho e tal. Só que a gente, para ter uma questão de segurança e para não termos problema, porque aqueles instrumentos exigiam sim prestação de contas. Pode não ser o melhor caminho, mas eu acho que jogar todo um trabalho, né, foi isso que a gente avaliou, jogar todo o trabalho atrás do zero e ainda ter a insegurança de estar pagando de duplicidade, para nós era muito perigoso. Então, foi assim que a gente acordou também na reunião lá na Assembleia Legislativa, que aqueles que conseguirem pagar nos instrumentos que já foram firmados até o dia 14 de agosto, procederemos assim. Depois avaliaremos os instrumentos que, mesmo firmados, não conseguiram ser pagos antes do período eleitoral, os que estão de impedimento técnico, para daí fazer uma nova portaria. A portaria vai sair antes do período eleitoral, mas com programação de parcela paga após o segundo turno das eleições. O segundo turno das eleições está marcado para o último domingo de novembro, dia 29 de novembro. Né? Alguém está perguntando da fonte de recurso? É a disciplina, não tenho disciplina do Estado sobre a fonte de recursos que vocês vão utilizar. Como a própria portaria, como o próprio conceito da transferência especial, ela diz que não entra no cômputo de repartição, não pode ser automaticamente a mesma fonte que usa para repartição de saúde, educação, para não entrar no mínimo constitucional. Essa é a minha opinião. Mas isso você já tem, isso seria, penso, daí também que é uma orientação específica da FECAM para os municípios. Até porque eu não conheço as fontes de recursos dos municípios de maneira aprofundada, né? A gente conhece aqui as nossas fontes de recursos, nós seguimos a mesma linha, claro, do manual
de contabilidade pública, mas cada ente, até essa questão do Ministério Público Federal que está em debate, né, que veio com a novidade, mas até então cada ente fazia o seu decreto de fontes. No caso, eu acho que os municípios, salvo engano, foi padronizado pelo Tribunal de Contas para os municípios. Tá? Então, eu não tenho conhecimento... Michele, é que esse ano também nós iniciamos um processo novo na União. E por não estar, o Departamento de Transferência da União consultou a Secretaria do Tesouro Nacional e passou a sugestão dessa parte da rubrica, da fonte de recursos da rubrica, né? Então, só que esse já foi uma lei de dezembro, né? Toda pensada há muito tempo e aprovada em dezembro de 19, e para nós, a do Estado, chegou assim num boom. A gente ficou muito feliz, eu vou confessar, mas um pouco... vocês vão ter que fazer por excesso de arrecadação, né? Abrir crédito por excesso de arrecadação, assim como chegou no boom o auxílio financeiro da União, que é a Lei Complementar 173 de 2020. Né? A 173 de 2020 também a gente teve que estudar a fonte, claro que a STN padronizou, né? Mas é uma fonte que não estava prevista no orçamento dos entes federados. Então, a gente também está tendo que abrir por arrecadação não prevista ou excesso de arrecadação, como queiram chamar. Né? Mas a questão de fonte de recursos dos municípios é uma padronização, penso que é a mesma padronização federal, né? E penso que o Tribunal de Contas já tratou isso, essa sugestão. Então eu gostaria, não tenho de qual forma, como não seremos nós que faremos as conciliações do sistema de vocês, da contabilidade de vocês, né? Ou a STN ou o Tribunal de Contas teriam que fazer esse questionamento. Quando você falou que a União entra em contato com a STN, que está na mesma esfera de governo e fica... o pessoal é da mesmo ministério hoje em dia, inclusive. Né? Antigamente, o pessoal do repasse de recursos do Ministério do Planejamento e outros do Ministério da Fazenda. Agora é tudo o mesmo ministério, que é o Ministério da Economia. Então, a fonte eu não tenho como disciplinar. Seria também um tópico da FECAM tratar com o TCE, uma orientação do TCE. Se achar necessário tratar com o TCE ou orientar de maneira padronizada. Perfeito, a gente faz a consulta sim, inclui essa questão da classificação, muito mais seguro. Tem uma pergunta aqui, até que a senhora já respondeu, sobre a prestação de contas, a vinculação de contas, né? Em relação à prestação de contas, hoje a gente sabe que não existe nenhuma regulamentação em relação a isso, mas a minha pergunta existe por parte do Estado vocês têm pensado em algum sistema que a gente possa inserir essas informações e fazer uma prestação de contas? Isso existe ou não? A intenção do Estado é desburocratizar. A intenção do Estado é exatamente disponibilizar esses recursos para as demandas urgentes dos municípios, conforme foi disciplinado pela Assembleia Legislativa. Então, claro que aquelas emendas passadas que foram pagas mediante instrumento de repasse, né, instrumento de convênio, termo de repasse, essas que estão nessas transferências, né, essas mantêm-se a prestação de contas normal. Por isso que a gente pediu para abrir uma conta totalmente específica para não se misturar com aquelas, porque aquelas vão ter que prestar contas, aquelas passadas das emendas que já foram pagas mediante instrumento de repasse, ok? Então, essas não se aplica no caso desse. O Estado não pretende normatizar, né, essa questão de prestação de contas. Talvez o Tribunal de Contas possa ter alguma normatização, alguma orientação posterior a esse primeiro ano de execução. Isso nós também vamos ser testados nas contas do Estado quando forem julgadas as contas de 2020 no Tribunal de Contas, possa vir alguma recomendação nas contas do Estado, que de repente a gente vai ter que, daí sim, se houver alguma recomendação específica para nós, Estado, talvez tenhamos que fazer ajustes na portaria. Mas a portaria é a primeira portaria, os repasses são os primeiros repasses. O que eu posso dizer para vocês é que está sendo empenhado, já foi empenhado boa parte hoje já, da parte dos livres, digamos assim, e já mandamos a orientação para o empenhamento por parte da Saúde e da Educação. O primeiro lote está sendo pago semana que vem, dia 31, é sexta-feira, né? Dia 31 de julho é sexta-feira, é nosso prazo, mas nós queremos antecipar, né? Não deixar para o dia 31, antecipar esse prazo, para que se tiver alguma inconsistência na conta bancária, dê tempo também de corrigir. A boa notícia é que nós já validamos as contas bancárias e os CNPJs com o Banco do Brasil, né? Fizemos
um arquivo de validação e passou do CIGEF para o Banco do Brasil. O que pode acontecer, não, alguma coisa que a conta, que comentaram, é que a conta não, que daí todo mundo tem que dar uma observada se as contas estão aptas, estão habilitadas para receber crédito. Se bater lá e não estão ainda perante a agência habilitada para receber crédito, vai voltar, o pagamento vai voltar. Daí nós temos... E se ele voltar na segunda parcela, não tem nenhuma emenda para receber no lote de julho, mas terei uma emenda para receber no lote de agosto. Nós teremos muito pouco tempo para regularizar. Eu tenho que mandar o pagamento, ele voltar, eu identificar o erro, identificar o que foi um problema de conta, passar para a CAN da Casa Civil, para ela ir para os núcleos, né? Para entrar em contato com vocês para ver qual é o problema e fazer o pagamento novamente. E esse pagamento novamente tem que ser antes do dia 14 de agosto, senão é impeditivo. Okay? Só ia fazer um comentário, Natasha, se me permite, para corroborar com a fala da secretária, no que diz respeito à prestação de contas, que a gente tem uma característica, no que diz respeito à transferência especial, que é o pertencimento dos valores. A partir do momento que ele pertence ao ente federado município, o Estado não tem mais a responsabilidade, por isso a não exigência de prestação de contas, né? Ele, diferente dos repasses com instrumentos, que se estabelece obrigações e contra-obrigações, ali a gente tem uma relação jurídica estabelecida, aqui não, aqui é um repasse de recurso e ele pertence ao município e aí o município tem que tomar todo o cuidado necessário, como tem com todos os outros recursos que são públicos, né? Então... mas não tem essa vinculação, não existe essa vinculação com um controle externo do Estado. Ok. Gabriel e secretária, eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. A Leandra pergunta, os recursos recebidos devem ser utilizados até 31 de dezembro? E o Michel faz uma pergunta bem interessante. Os rendimentos referentes à aplicação financeira, enquanto não utilizar o recurso, deverão ser devolvidos ao Estado? Gente, não é convênio. Aqui o item 2, onde o Gabriel colocou, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Logo, pertence ao ente federado. Não tem prestação de contas, a prestação de contas que vocês vão ter é ao Tribunal de Contas, porque passa a ser um recurso do município. Tal. Antes vocês prestavam contas ao Tribunal, no balanço, né? Mas a efetiva verificação se os gastos tinham sido feitos coerentes com base no instrumento de repasse, eles ficavam também corresponsáveis ou solidarizados de conferir o Estado. Se o Estado não conferisse a prestação de contas de vocês, não desse um aval na prestação de contas de vocês, ele era responsabilizado, né? Nesse caso aqui, o Estado, a partir do momento que repassa o recurso e pertence ao ente federado que está recebendo a efetiva transferência, ele é o responsável por prestar contas aos órgãos de controle relacionados. Então, não há rendimento, fica com o próprio município, né? A questão de... além de rendimento, tu falaste de saldo que... comprei uma ambulância que o deputado tinha colocado no objeto uma ambulância e sobrou, né? Tu não vai prestar, na verdade, tu vai... Como é saúde, como é da função saúde, tu vai aplicar outro objeto de saúde, mas não necessariamente devolver ao Estado. Não existe então prazo de prestação de contas, que algumas pessoas estão trabalhando aqui. Perfeito. Não, é porque a maioria das perguntas que a gente recebe no dia a dia, seja de assessor de parlamentar, seja de município, é porque vinculam a transferência especial com as normas de convênios e transferências vinculadas, né? A gente tem que entender que não existe esse vínculo, a gente precisa desmistificar. Não existe vínculo com qualquer normativa que esteja estabelecida. Então, a única obrigação que se tem é do repasse. E a partir do momento do repasse, o pertencimento é do município e o município vai utilizar aquilo como utiliza qualquer recurso ordinário que entra na prefeitura. E outro tópico, não tem SC transferências, não tem cadastro do plano de trabalho, não tem cadastro tal. Então, esclarecer isso. Sobre o prazo de aplicação dos recursos, não tem, é de vocês. Eu tenho prazo de envio, né? Eu, Estado, tenho que enviar as emendas impositivas conforme a emenda constitucional até 31/12/2020 para os municípios, certo?
para os municípios, até 31/12/2020, nesse caso aqui. É claro, o que estabeleceu esse cronograma de pagamento foi a portaria da Fazenda, certo? O que nós levamos em consideração para estabelecer esse cronograma da portaria, vai ser ano a ano, né? Ano a ano que vai se estabelecer. Esse ano, como é um ano eleitoral, nós levamos em consideração esse período eleitoral, né? Dos 3 meses que antecedem as eleições até o término do segundo turno das eleições. E levamos em consideração, claro, o caixa do Estado, né, as condições do Estado, apertando aqui a colar para também a gente sensível à necessidade de chegar logo esse dinheiro aos municípios, porque nós tivemos em Santa Catarina, estamos num período de calamidade pública nacional, mundial, por causa da pandemia, e além disso, a grande maioria dos municípios foi afetada por uma calamidade pública do ciclone extratropical também. Então, ao prazo de esse calendário que a gente estabeleceu, foi esse primeiro lote até 31 de julho, certo? Queremos, como eu comentei, fazer esse primeiro lote antes, que o primeiro lote abrange o quê? A grande maioria das emendas impositivas. Mas são, então, porque a grande maioria são aquelas que, somada, que cada emenda individualizada é menor do que 200 mil a emenda, certo? O outro, inicialmente, até a Assembleia tinha pensado que a gente ia dividir cada emenda dessa em 8 parcelas, em 3 parcelas, conforme tal. Nós verificamos que é muito melhor o controle a gente passar a emenda inteira, porque imagina, uma emenda tem emenda ali de 38 mil, tem uma ali. Dividir em 10 parcelas de 3.800, vai acabar fazendo tudo picado e não vai conseguir. Então, a gente preferiu fazer, neste primeiro ano, por faixa de valores. A grande maioria das emendas vão ser pagas até 31 de julho, que são as inferiores a 200 mil. Em agosto, as emendas todas da saúde, a restante todas da saúde, a gente pediu para antecipar exatamente para o ano que se encontra a questão da calamidade em saúde pública, certo? E as emendas da educação e das outras áreas até 250 mil. E em dezembro seria aquelas menos emendas, mas que são emendas mais robustas, acima de 250 mil, e que nós autorizamos na portaria fazer o processo licitatório, já abrir o processo licitatório, se assim desejar, contando com o recurso de dezembro. No entanto, essa de dezembro é que está sendo revista, certo? Vamos fazer uma primeira parcela ainda antes do período eleitoral, certo? Nós estamos em definição, só que a gente, para definir, efetivamente, a gente quer fazer e concretizar essa primeira parcela de julho redonda, para poder republicar uma portaria sobre a antecipação da parcela de dezembro. Ok? Então, essas datas fomos nós que definimos. Ano que vem, como não é ano eleitoral, nós temos um calendário mais tranquilo para trabalhar e que não nos sufoque tanto, mas que auxilie também as prefeituras. E a gente pretende publicar uma portaria logo no segundo bimestre, certo? Não digo no primeiro bimestre, está todo mundo em fechamento, todo mundo verificando que tem superávit, que não tem, as fontes de recursos, né? A questão mas logo no próximo ano, a gente pretende fazer uma portaria no transcorrer do segundo bimestre, certo? Com uma programação. Daí, ali, com uma programação, os senhores e as senhoras vão ter condições de fazer as ações necessárias para a aplicação das emendas. Não tem como eu saber, eu estou em elaboração de orçamento. Como eu sou contadora, eu sei que tem algumas nuances ali, embora no Estado, que eu sei que preocupa vocês. Tem como vocês preverem no orçamento desse ano as emendas que vão ser beneficiadas ano que vem? Não. Por quê? Porque, na verdade, esse anexo e essa destinação das emendas pelos deputados, eles fazem quando aprovam a LOA, e a lei orçamentária do ano que vem. E a aprovação da LOA só se dá em dezembro. Então, o Estado, encaminha o projeto de lei para a Assembleia, né? Projeto de lei orçamentária para a Assembleia, com o valor relativo a emendas de maneira global. Ok? Com os mínimos necessários de emendas da saúde e os mínimos necessários de emendas da educação. Agora, se eles vão destinar para municípios, se vão destinar para entidade, se vão destinar para licitação centralizada do próprio Estado, para posterior distribuição, daí isso é com os deputados. E também os municípios que eles destinarão também com os deputados.
né? Eles podem destinar os 250 milhões tudo para municípios, ou pode destinar muito pouco para municípios e atender só entidades, por exemplo, daí isso a gente não tem como prever a elaboração da lei orçamentária. Então, a pergunta da Marise antes, Marise, sempre vai ser uma surpresa a questão de quanto de emenda você vai receber no próximo ano. Sempre vai ser uma surpresa depois da aprovação da lei orçamentária pela Assembleia Legislativa. Okay? Pessoal, só para a gente agilizar aqui o chat, que tem bastante pergunta, o secretário Paulo pergunta, o secretário da Amave, se não me engano, o pagamento para consórcio público, aquisição de parques, quando será pago? E aí, só para organizar aqui, eu vou ler mais uma pergunta do Michel sobre a licitação e a Pamela quer fazer uma pergunta e já passo para ti, tá, Pamela? Então, a pergunta do secretário Paulo sobre o pagamento de consórcios, eles não entram nas emendas especiais, né? E o Michel pergunta se é possível utilizar a licitação do consórcio para aquisição de veículos. Lá na 179 vocês já dão o ok para o município iniciar o processo licitatório, né? Como aqui em Santa Catarina a gente acaba operando muito através de consórcios, existe essa possibilidade também. Qual é a orientação? Sobre quando vai ser paga a emenda de consórcio vai depender do plano de trabalho, da aprovação, depende de que consórcio que é esse. Eu acho que o Gabriel pode responder melhor já em seguida, porque ele vai ser tratado como uma entidade. Ele entra no curso normal de um convênio. O grande problema é que na lei eleitoral, ela veda no ano eleitoral como um todo pagar emenda para entidades. Certo? Então, essa... isso, eu não consegui responder antes, que eu estava com o microfone desabilitado, mas é isso mesmo, secretária, só para complementar. Consórcio é uma entidade, e a entidade ela entra no fluxo normal de convênio, aquele que vocês estão habituados, e a gente não tem como precisar uma data, porque existem N fatores aí que atrasam ou agilizam o processo, né? E ele tem todas aquelas etapas a serem vencidas, então a gente depende de um conjunto de fatores, tanto da secretaria concedente como do beneficiário atenderem aquilo tudo que está posto lá no decreto 1196 e no 127, né? Então a gente não tem como precisar a data porque a gente tem uma série de variáveis que a gente precisa atender. Ele entra no SC Transferências normal e tem as regras do SC Transferências. O compromisso do Estado é manter, e nós fizemos as alterações orçamentárias necessárias para atender todas as emendas, seja de municípios e de entidades, né? Agora, a execução orçamentária vai depender do plano de trabalho dessa transferência. Sobre usar ou não usar uma licitação de consórcio para atender uma emenda do município. De novo, a responsabilidade pela aplicação do recurso da emenda especial, de transferência especial, é de vocês. Se isso já é uma prática, se vocês têm um convênio e tudo mais, isso é algo que é da prática prática legalizada, digamos, né? Uma prática já utilizada pela prefeitura, se ela já foi dada como conforme, certo? Se é uma prática já em conformidade, com conformidade, a gente também, de novo, nós não vamos estipular para vocês que vocês tenham que aplicar assim, assim ou de outro jeito. O que a responsabilidade de fazer licitação, inexigibilidade, dispensa, o que for, pregão, é do município. A única coisa que a gente botou... Por que a gente colocou na portaria? Para dar tranquilidade nas prefeituras, que aquelas que ficaram mapeadas para receberem em período posterior, para dar uma segurança que vão receber todas vão ser recebidas dentro do calendário de 2020, as emendas para municípios, certo? Desde que, é claro, tenham regularidade nas suas contas bancárias, né? Não estou falando de regularidade fiscal, que isso está dispensado já do artigo 120 da Constituição, certo? Mas que as contas bancárias estejam aptas a receber os recursos, as contas bancárias cadastradas específicas junto à CAN tenham sido habilitadas. Ok, então, enquanto a Pamela abre o microfone, Pamela, para fazer o teu questionamento, eu queria frisar aqui para alguns colegas, a Cris, a Leandra e mais outra pessoa que eu não lembro ali, nós sim vamos consultar o TCE em relação a esses questionamentos que a Fazenda não tem autonomia, né, e não tem competência, na verdade, né, recebendo a verdade que vocês não vão fiscalizar,
em relação a isso, e sim, a gente divulga o retorno do Tribunal de Contas, então, sobre esses questionamentos, tá? Pamela, por favor. Na verdade, acho que uma das coisas já vai ser objeto de consulta, né, Natasha, essa questão da ação, da questão orçamentária, né? O Estado vai fazer o depósito aí nos próximos dias e atualmente a gente tem uma expectativa de receber como fonte 0134, como uma transferência do Estado geral ali, 0164, perdão, como transferência do Estado ali de forma geral e até então não se tem essa diferenciação entre transferência especial e emendas de convênios, né? Então isso é uma coisa que preocupa bastante a gente aqui no município, porque a gente vai ter que utilizar, esse dinheiro vai entrar, com certeza o município vai fazer alguma utilização ainda dentro do ano, e pagar fornecedores e eventualmente aquilo que já for adquirir, e a gente vai precisar empenhar isso. Então a gente vai precisar dessa resposta um tanto quanto rápida. A minha, na verdade, eu acho que é mais uma confirmação aqui de um pensamento que eu tenho para a secretária Michele e para o Gabriel. A transferência especial, ela não vai invalidar, então, o decreto 127, né? Ele vai ter o vigor dele para os convênios que já estão firmados, e o Estado vai continuar abrindo programas transferências no CIGEF, para a competição dos municípios, então, cadastro em programas e propostas voluntárias. Vai permanecer dessa forma, né? Então, a gente vai tratar todas as emendas parlamentares como transferência especial e o Estado vai continuar abrindo os seus programas para proponentes voluntários para que a gente possa pleitear recursos dentro da vigência do 127. Confere isso? Confere sim, Paloma. Não muda, né? A questão do 127, ela continua para os convênios ordinários que o Estado celebra, né? Seja através de fundo social, seja através de qualquer outra fonte. Tudo que está estabelecido no 127, que é utilizado pelos municípios, como no 1196 pelas entidades, ele continua em vigor. O 127 ele está sofrendo uma reforma, ele está em fase final, ele deve ser publicado nas próximas semanas, né? Ele vai ter algumas alteraçõezinhas e a gente já pediu para a CGE também programar uma capacitação. Eu acho que a gente pode fazer isso através da FECAM. Então, continua tudo normal, tá? Não muda nada. O que muda, de fato, é essa figura da transferência especial para emendas impositivas, né? É a única mudança que a gente tem. Eu não lembro se tem uma outra pergunta. Não querendo entregar, mas o César Carvalho estava na sala, não sei se ele quer fazer. Querendo entregar, mas já... Ô, Gabriel, acho que tu pode tirar da tela para a gente poder ver mais as pessoas, ver mais amplo, eu acho que a apresentação já acabou. Na verdade, Pamela, né? Pamela não disse de onde que é, Pamela. Desculpe. Prefeitura de Blumenau. É minha conterrânea, então, de Blumenau? Oi? Minha conterrânea, então, eu sou blumenauense. Pois é. Então, Pamela, o decreto de convênio continua existindo. Ok. Ninguém está prevendo, e não é que convênios que as prefeituras não vão existir mais, né? Existem os convênios tradicionais, alguns que vão continuar existindo, né? Por exemplo, em Blumenau fizemos um convênio do Centro de Eventos de Blumenau, né? Então, do aeroporto, né? São questões do aeroporto do Quero-Quero, são questões necessárias, inclusive, de desenvolvimento econômico do Estado e das regiões, né? Existe também a FESPORT, esse ano está tudo parado, né, dada a questão do isolamento social, mas existe a questão da FESPORT, que assumiu o que o Fundo Esporte fazia, né, que é quando jogos abertos, joguinhos, jogos escolares, tudo mais aconteciam nos municípios que possam ter a necessidade de convênios. Então, reforçando, não é que convênios não existirão mais, ou outros instrumentos, é que as emendas parlamentares não serão mais por convênios, essas serão especiais. E é esse cuidado que nós temos que visar, de vocês diferenciar, que existem os repasses estaduais por convênios que não são emendas, e vai existir os repasses por emendas impositivas, que são as transferências especiais. Essas transferências especiais, por isso que ela precisa de conta específica, não misturem, não deem a conta das transferências especiais quando for firmar um convênio como esses que eu citei, do esporte, da cultura, da agricultura, né, da infraestrutura,
não deem essas contas. Né? Aquelas contas dos convênios continuam sendo necessárias porque são objeto de prestação de contas, daí se segue a regra do rendimento de aplicação, da contrapartida. Emendas impositivas foi uma das perguntas que circulou rapidamente ali, não há contrapartida. Tá? Certo. Secretário, uma última pergunta só, e aí até peço desculpas em me alongar. Em relação aos empenhos, como é que o Estado vai formalizar os empenhos e os pagamentos? Vai ser um empenho somando todos os valores, creio eu que não, do montante devido ao município para cada conta, ou imagino eu que os empenhos vão ser feitos de forma individual, de acordo com cada emenda, né? A gente tem no Estado uma sistemática que a gente chama de empenho por inscrição genérica. Então, cada lote vai ser... lembra a categoria? Na portaria saiu categoria econômica ali do lado. Então, a saúde vai fazer um empenho do primeiro lote, vai liquidar individual. Mãe, sabe aquele sérum? A certificação e a liquidação individual. Então, vai ser individualizado por emenda. Certo? No portal de transparência e tudo mais, vai ser por emenda. Ok? Então, individualizado para cada emenda. Até porque eu não poderia fazer o empenho só em 3 contas diferentes. Não tem emenda, pode ter emenda da educação, da saúde e aquelas livres que a gente, de função das demais áreas governamentais, né? Que não são vinculadas aos mínimos constitucionais. Então, eles vão ser liquidados, vão ser identificados por emenda, ok? Então, cada emenda, ali onde que geralmente a gente divulga, no empenho normal, se for comprar uma cadeira, a gente tem um campo que quando liquida, coloca o número da nota fiscal, né? Nesse caso, não vai ter número da nota fiscal, vai ter número de emenda, ok? Ele vai ser identificado por emenda. Daí a questão do portal da transparência, depois é claro que depois desse primeiro lote a gente vai interagir, nesse primeiro momento não estamos, foi tudo muito rápido e a gente está querendo efetivamente fazer um pagamento rápido também para esse dinheiro, esse recurso necessário para os municípios chegue na mão dos municípios, sobretudo nesses eventos de calamidade que eu comentei. Então, a consulta, nesse momento no portal de transparência, é uma consulta normal de pagamento normal, mas a ideia é interagir com a CGE, a Controladoria Geral do Estado, que é quem coordena o portal de transparência do Estado, para, de repente, a gente melhorar, fazer uma consulta específica de pagamento de emendas parlamentares, certo? Mas essa é a segunda fase. Nós teremos todo o período eleitoral para trabalhar com eles, agora estamos correndo para não incorrer em prejuízo nem para os municípios, né? Nem para o Estado na questão de riscos de responsabilização. Ok. Acho que era isso, né, Pamela? Então, tem bastante questionamento aqui em relação ao período eleitoral, né? A secretária já esclareceu alguns pontos, mas eu vou fechar, tem 2 ou 3 perguntas aqui, então, vou fechar com a da Lenise. Os recursos de transferência especial do Estado poderão ser utilizados para pagamento durante o período eleitoral? Exemplo, pagar um equipamento que já foi adquirido, porém sem previsão de entrega efetiva e fornecimento da nota fiscal até o início do período eleitoral. Queria perguntar se, por acaso, a Juliana do Jurídico está por aí, Jurídico FECAM, para nos auxiliar. Não? Eu entendi a pergunta. Por favor. Na verdade, assim, de novo, o recurso é de aplicação direta do município, ele é do município. Então, eu sugiro consulta à Procuradoria do município, né? A consultoria jurídica do município sobre isso, certo? Eu não sou pessoa... como eu falei, nós podemos ter um conhecimento, só que quem vai responder pela questão eleitoral ou não é diretamente cada prefeito e tudo mais. Então, é bom ele ter a confiança do seu consultor jurídico ali, porque, como a gente comentou, o recurso é como um recurso normal do município. Certo, Gabriel? Não, é isso mesmo. A vedação que a gente tem e que ela é clara é o repasse do recurso dentro do período eleitoral, né? A utilização do recurso por parte do município, ele é livre dentro do período eleitoral, até porque ele já compõe o caixa do município. A Juliana me ajuda, me corrija se eu estiver errado, Juliana, mas a vedação realmente é da transferência de recurso dentro do período eleitoral, a partir do momento que esse recurso foi transferido
e que é de propriedade do município, não tem o porquê não utilizar. E, inclusive, eu participei de uns 2, 3 semanas atrás com alguém do Tribunal de Contas que falava justamente isso. Foi nossa reunião mesmo, era Isso. especiais em nível federal, né? Isso. E esse era o entendimento, que se o dinheiro já estivesse na conta, não tinha por que o município não dar seguimento, né? Naquele trâmite, no objeto, na execução, enfim. E é isso que a Juliana nos complementa aqui agora mesmo. Isso, ela está dizendo que está sem áudio, mas a partir do momento que o recurso já foi transferido, pode sim ser utilizado. Então, considerando que vocês vão receber, os municípios vão receber até semana que vem, né? No primeiro lote, vamos dizer assim, não tem o impeditivo, né? Porque vai estar dentro do período até dia 14 de agosto. Agora, senhores e senhoras, colegas, claro que, né, não precisa prestação de contas, né? Só que penso que a progressão futura, até por causa dos deputados da Assembleia Legislativa, né? Eu estou falando de sugestão futura da FECAM, de repente, trabalhar sobre a efetividade das emendas, porque, com certeza, o nosso Tribunal de Contas deve depois fazer um estudo sobre a efetividade da aplicação das emendas e o destino, se elas foram para uma questão nova, atender uma demanda represada, né? Então, isso pelo menos para o Estado, toda vez que tem uma coisa nova, depois tem um estudo mais operacional, digamos, de auditoria operacional, digamos assim, né? Sobre a efetividade, sobre a questão da efetividade. Então, é claro que é bom ter um acompanhamento efetivo e, de repente, a FECAM depois fazer um trabalho. Daí eu queria propor aqui, de repente, para que possamos fazer juntos no futuro próximo, né, depois de vencidas essas etapas de malabarismo que estamos fazendo em relação a esse novo projeto, da gente depois fazer um trabalho em conjunto para demonstrar que das aplicações nas áreas essenciais, né, e de maneira conjunta fazer, de repente, informativo sobre a aplicabilidade e sobre a importância desse recurso que vai estar chegando aos municípios. Já quero deixar essa proposta desde já, né? Porque eu acho que cada vez mais daí é uma missão nossa de gestores públicos, eu sou, como eu falei, de formação de contadora, mas é accountability, né? De transparência, de a gente poder mapear esses recursos como eles foram efetivamente aplicados pelos entes federados, né? Então, essa é uma proposta que eu deixo desde já, claro que não é algo que a gente vá tratar disso agora, mas para a gente já, considerando que esses recursos vão chegar nos municípios, para a gente ter isso em mente, porque a gente precisa ser cada vez mais transparente e mais uma linguagem mais cidadã, né, para a população. Excelente, secretária. Com certeza a gente pode trabalhar junto, sim, através do colegiado de gestores, junto com a Fazenda, junto com a CAM. E eu vou aproveitar, então, e reforçar o que eu tenho orientado sempre, né, que me questionam sobre o acompanhamento, a execução desses recursos em esfera federal. Vale a mesma orientação, enquanto técnica, para a execução desses recursos na esfera estadual. Se resguardem de toda a documentação possível, façam tudo óbvio dentro da legalidade e se resguardem. Amanhã o TCE pode pedir, ou a própria Fazenda pode ter uma ideia de ter algum sistema ou alguma norma que vai exigir essa documentação, né? Então façam já se antecipem, né? Vejam esse problema, se mantenham ali a salvaguarda do documento do município, tudo bonitinho, bota ali no HD. A gente está numa transição vai ter uma transição de mandato agora, isso é extremamente relevante. Ano que vem entram novos gestores. Quem vai ter que responder são os dois, né? Independente do ano. Então, assim, se resguardem enquanto técnico, e é como a secretária falou, daqui a um ano a gente pode ter uma outra ideia, é uma coisa nova, daqui a pouco tem uma outra legislação, a gente olhou que, opa, não deu muito certo, então vamos reformular isso aqui, vamos criar um outro mecanismo, a gente precisa de um pouco mais de transparência. Então, né, gente, é aquela máxima de quem guarda tem. Se vocês se resguardarem, vai ser o melhor momento.
e melhor jeito, né, de salvaguardar o município, o próprio prefeito e vocês enquanto técnicos que também acabam respondendo por N situações aí, penalidades. Queria reforçar aqui a nossa consulta ao TCE, né? Então, só para reforçar, mais alguns colegas perguntaram, a gente vai encaminhar isso para o TCE e tendo esse retorno, a gente compartilha com vocês por e-mail, por matéria, pelo WhatsApp, encaminho também para o Gabriel para disseminar ali para os colegas, para todo mundo estar fechado com a ideia e seguindo a regra do tribunal. Mais alguém tem algum questionamento? Aqui no chat não. Fechamos. Juliana, obrigada pela complementação. Então, acho que fechamos. Só, Natasha, eu acho que é muito oportuno o que você comentou agora sobre o que possa ser mudado no futuro, porque vejam só, essa emenda constitucional 78 ela foi retroativa. Ela veio retroagir as emendas de 2018. Na Lei Orçamentária de 2017, que foi aprovada em 2017, relativamente ao orçamento de 2018. Nada impede que daqui a pouco uma legislatura diferenciada possa retroagir alguma coisa. Né? Claro que daí todo mundo vai se defender e tudo mais, mas para que esse desgaste? Muito oportuno que alguém comentou aqui no chat que a prefeitura a procuradoria tem um entendimento diferente, né? Acho que foi a Pâmela que colocou, mas a lei eleitoral é realmente uma situação que cada prefeito vai ter que analisar e fazer, embora, né, tenha toda a questão a FECAM, claro, vem orientar e vem, penso assim, mania de professor aqui também, né, de dar pitaco, de repente, na chamada, mas essa questão é muito oportuna porque a lei eleitoral torna um gestor inelegível, pode vir a tornar inelegível. Então, ele tem que tomar esse cuidado de consultar, né, fazer as consultas necessárias a quem ele tem confiança. Né? Então, geralmente, o procurador, o consultor, ele tem essa afinidade jurídica com o prefeito em gestão. Então, por isso que também seria uma responsabilidade nossa ficar respondendo sobre a lei eleitoral no nosso ponto de vista, né? E também seria uma responsabilidade nossa dizer para vocês algo que eu não vou fiscalizar, né? Que não tenho competência de fiscalizar, que eu posso ter um entendimento, passar uma visão de como eu penso que deveria ser, só que quem vai efetivamente julgar as contas dos municípios a Câmara através do parecer do Tribunal de Contas, né? Então, não é que nós estamos fugindo da responsabilidade, infelizmente nós não temos essa responsabilidade e podemos dar uma interpretação equivocada e diferenciada dos órgãos de controle, o que não seria uma irresponsabilidade nossa, ao contrário. Né? Certo? Então, perfeito. Desculpa se eu me alonguei em algum ponto ou não pude atender em algum ponto. Agradeço novamente o convite e a disposição quando a gente puder. A agenda, às vezes, queriam fazer ontem, né? Ontem eu estava impossibilitada com outras agendas, mas fico à disposição também se precisar mais alguma informação através do Gabriel. O Gabriel, se ele precisar trocar alguma ideia conosco, ele vem, e algumas coisas diretamente com a CAN, né, com a Central de Atendimento de Municípios, ou com os próprios núcleos, né, que estavam aqui, então agora tem a padronização do entendimento, né, então é isso. Sim, beleza. Eu quero deixar já o encaminhamento com a Juliana, aproveitar que ela está aqui. Depois eu formalizo essa consulta, então, e aí a gente pede para o jurídico fazer um parecer aí em relação à utilização dos recursos, né? Assim que chegar na conta, 14 de agosto, a coisa do período eleitoral mesmo, e aí a gente dissemina para vocês também. Por favor, Gabriel. Não, eu só ia fazer uma complementação na fala da secretária, que foi bem oportuna um tempinho atrás, e a própria tua fala, Natasha. Hoje de manhã alguém me falava, tá muito fácil isso, tá parecendo um sonho. Né? O dinheiro tá caindo na conta e eu vou utilizar como bem entendo. E de fato está muito bom, né? A gente só tem que cuidar para que isso não se torne um pesadelo. E se a gente tiver esse papel proativo de ir até o Tribunal de Contas, esclarecer essas dúvidas e perguntar de que forma que eles querem que fique claro esses gastos, enfim, aí a gente não vai ter essa necessidade desse estudo posterior do Tribunal de Contas para dizer, em vez de uma penalidade, a gente vai ter uma solução, né? Então, eu acho que esse papel proativo, e a gente pode formar uma coalizão aqui para isso,
vem para engrandecer esse trabalho. Então, é só para fortalecer a fala da Natasha e da Michelle nesse sentido, de a gente poder ter um trabalho proativo, junto no Tribunal de Contas, como qualquer outro órgão de controle, né? Antecipar os problemas, né? Exato. Então, pessoal, eu queria agradecer a secretária, agradecer o Gabriel, agradecer também o colegiado de gestores, os assessores de projetos que estão lá nas associações de município na ponta e, é claro, os próprios gestores de convênio que fazem esse trabalho. Agradecer a presença do pessoal do núcleo, né? Teve uma participação bastante aqui, né? Bastante pessoas contribuindo e prestigiando o momento também para aproximar com vocês, né? E é isso, a gente fica à disposição, assim que tivermos o retorno do TCE, a gente dissemina a informação. E muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. Chegou a 160, 170 participantes. Né? Agora está... 178, se eu olhei bem ali na hora. Muito bom. Em tempos normais nós não conseguiríamos fazer isso. Olha, se desse 50 pessoas, eu estava feliz. Obrigado a todos, bom final de semana.